Se vocês estão ouvindo isso à noite, talvez devam pensar 2 vezes antes de continuar. Essas são histórias reais, enviadas por ouvintes do canal. Relatos que, segundo eles, continuam vivos na memória, mesmo depois de muitos anos. Preparem-se, apaguem as luzes, coloquem os fones de ouvido e lembrem-se, na descrição eu deixei uma lista com os 15 melhores livros de terror para quem quer se aprofundar ainda mais nesse tipo de escuridão. Agora, escutem com atenção. Essa história me foi enviada por uma mulher chamada Helena, que mora em Curitiba. Ela contou que quando se mudou para um apartamento antigo no centro da cidade, notou que havia um quadro grande pendurado na parede da sala. Uma pintura de uma paisagem sombria, com árvores retorcidas e um céu cinza carregado. Helena nunca gostou muito do quadro, mas o dono anterior da casa deixou ele ali e ela não quis remover logo de cara. Nas primeiras semanas, nada estranho aconteceu, mas depois de um tempo, ela começou a perceber que a atmosfera do apartamento parecia mudar sempre que ela olhava para o quadro. Certa noite, enquanto lia no sofá, ela sentiu um arrepio e olhou para o quadro. E viu, para seu horror, que a pintura parecia estar diferente. As árvores estavam mais retorcidas e algo se mexia nas sombras. No dia seguinte, o quadro voltou ao normal, mas Helena não conseguia tirar a imagem da cabeça. Com o passar dos dias, a cena na pintura ia mudando lentamente. Uma figura humana surgia entre as árvores, cada vez mais nítida, até que, numa madrugada, Helena acordou e teve a sensação de que alguém a observava. Ao olhar para o quadro, viu a figura encarando diretamente para ela, com olhos vazios e um sorriso que parecia um aviso sinistro. Tentando se livrar daquilo, ela decidiu retirar o quadro da parede. Mas quando tentou tirar a moldura, sentiu como se algo estivesse puxando, como se o quadro estivesse grudado, preso por alguma força invisível. Desesperada, chamou um amigo para ajudar a remover a pintura. Quando finalmente conseguiram, Helena percebeu que atrás do quadro havia um pequeno compartimento escondido. Dentro dele, encontrou um diário antigo, com páginas amareladas e uma escrita trêmula. No diário, estava a história de um homem que morava ali há mais de 100 anos, que era conhecido como um pintor obsessivo e perturbado. Ele acreditava que poderia aprisionar almas nas suas pinturas e que aquela paisagem era uma espécie de prisão para uma entidade que ele não conseguia libertar. Helena leu que, quanto mais alguém olhasse para o quadro, mais aquela entidade ganharia força para sair. Desde então, ela se mudou do apartamento e levou o quadro e o diário para longe. Mas ela jura que, de vez em quando, sente um olhar atravessando a distância, como se aquela presença ainda tentasse voltar. Algumas paredes guardam segredos, algumas pinturas guardam prisões e algumas almas não querem descansar. Porque, no fim, o que está preso também pode voltar. Essa me foi enviada por um rapaz chamado Lucas, que preferiu não revelar muito sobre onde mora, mas garante que tudo é verdade. Lucas trabalha como entregador de aplicativos e, numa noite chuvosa, recebeu uma corrida para um endereço num bairro meio afastado da cidade. Quando chegou, a casa parecia abandonada, janelas quebradas, portão enferrujado e um silêncio que já dava arrepios. Mesmo assim, ele avisou no app que estava ali e entrou para avisar o cliente que estava esperando. Ninguém apareceu. Tentou ligar para o telefone cadastrado, mas a chamada caiu direto na caixa postal. Ficou esperando uns minutos, até que recebeu uma notificação no celular. Nova mensagem. Era um SMS. A mensagem dizia apenas: "Não saia daí". Confuso, Lucas respondeu perguntando quem era. Não teve resposta. Aí começou o estranho. O celular dele começou a receber mensagens em sequência, todas escritas com letras tortas, como se fossem digitadas por alguém que mal sabia usar o aparelho. As paredes escutam. Eles estão vindo. Corre! Lucas tentou sair da casa, mas quando abriu o portão, percebeu que as ruas pareciam diferentes. Não havia ninguém na rua, só uma névoa densa que não estava antes.
Tentou ligar para a polícia, mas o sinal caiu. As mensagens continuavam. Olhe para trás. Ele se virou e viu uma sombra se aproximando lentamente, uma figura que parecia humana, mas com movimentos erráticos e olhos que brilhavam no escuro. Entrou em pânico, correu para dentro da casa e trancou a porta. O celular, de repente, desligou sozinho. Ficou ali, com o coração disparado, ouvindo passos e sussurros do lado de fora. Até que, de madrugada, a luz da casa se apagou completamente. Quando amanheceu, vizinhos encontraram a porta da casa aberta, o celular no chão, mas nenhum sinal de Lucas. Dias depois, o app de entregas notificou a família. Lucas não tinha feito nenhuma entrega desde aquela noite. E as últimas mensagens no celular dele foram deletadas misteriosamente. Algumas mensagens não deveriam ser recebidas. Algumas portas não deveriam ser abertas e algumas histórias não deveriam ser contadas. Mas aqui estamos, ouvindo e esperando pela próxima mensagem. Essa história me chegou de uma mulher chamada Camila, que mora em Belo Horizonte. Ela me contou que, há alguns anos, quando estava se preparando para uma mudança importante, alugou um apartamento antigo no centro da cidade para passar uns dias enquanto arrumava a casa nova. No primeiro dia, tudo parecia normal. Mas na segunda noite, Camila acordou por volta da meia-noite com uma sensação estranha, como se alguém estivesse ali, observando. Ela olhou ao redor, mas não viu nada. Nos dias seguintes, essa sensação só piorou. Ela começou a ouvir passos lentos no corredor do apartamento, mesmo quando tinha certeza de que estava sozinha. Também ouviu sussurros abafados que pareciam chamar seu nome, mas sempre desapareciam quando ela tentava escutar melhor. Numa dessas noites, enquanto tentava dormir, Camila ouviu um som diferente, uma batida fraca na porta. Ela não esperava visita, não conhecia ninguém na cidade. Ao abrir, não havia nada, só o vazio do corredor iluminado pela luz amarela do poste. Na manhã seguinte, Camila falou com o porteiro sobre o que estava acontecendo. Ele contou que, anos atrás, um morador daquele apartamento morreu sozinho, numa noite de inverno, depois de uma briga com a esposa que nunca mais voltou. O homem tinha fama de ser reservado e dizem que ele nunca aceitou bem a separação. Depois desse relato, Camila resolveu instalar câmeras no apartamento. Na primeira gravação, durante a madrugada, apareceu uma figura cinza e esmaecida andando pelo corredor, parada em frente à porta dela, como se esperasse alguma coisa. A imagem congelava, como se a figura fosse uma sombra presa entre dois mundos. Ela também notou que os relógios do apartamento paravam exatamente na hora em que os ruídos e as batidas aconteciam, sempre à meia-noite. No último dia em que ficou ali, Camila estava sentada na sala quando ouviu um sussurro bem perto do ouvido, dizendo: "Não se vá, fique comigo." Foi tão real que ela se levantou assustada, mas não viu ninguém. Quando finalmente se mudou, a sensação de ser observada sumiu. Mas ela disse que nunca esqueceu aquele pedido estranho e que, às vezes, ao passar pelo prédio, sente uma presença invisível, quase um último convite para ficar. Há presenças que não se vão com a mudança. Há vozes que insistem em ficar. E, às vezes, o que mais pedem é simplesmente que você não os esqueça. Recebi essa história de um rapaz chamado André, que mora em Recife. Ele contou que em 2020 comprou uma casa antiga no subúrbio para fugir do aluguel. A casa tinha muitos anos e estava precisando de reformas, mas o preço era bom. Ele estava animado para começar uma nova vida ali. Na primeira semana, tudo estava tranquilo, mas uma coisa estranha aconteceu. O telefone fixo da casa, que ele mal usava, começou a tocar à noite. Quando ele atendia, não tinha ninguém do outro lado, só silêncio. Pensou ser algum trote ou problema da linha. Depois, as ligações ficaram mais frequentes, sempre de madrugada, por volta das 2 ou 3 horas. Certa vez, André decidiu deixar o telefone no gancho para gravar o que acontecia.
Na fita, além do silêncio, dava para ouvir um ruído baixo, parecido com um sussurro. Ele contou que em uma dessas noites, acordou com o telefone tocando e, quando atendeu, ouviu uma voz feminina muito fraca, dizendo seu nome. Parecia um sussurro angustiado, quase impossível de entender, mas ele reconheceu o tom, uma voz que parecia vir do além. Curioso e apavorado, André pesquisou a história da casa. Descobriu que há mais de 30 anos, uma mulher chamada Laura tinha morado ali. Ela foi encontrada morta no banheiro da casa, em circunstâncias misteriosas, pouco tempo depois de uma série de desaparecimentos na região. Ninguém nunca soube exatamente o que aconteceu. A partir daí, as ligações começaram a revelar algo pior. A voz no telefone não dizia só o nome dele. Às vezes, sussurrava palavras desconexas, como ajuda, prisão, não posso sair. André decidiu gravar todas as ligações e mostrou para um amigo que trabalha com investigação paranormal. O amigo explicou que talvez aquela fosse uma linha morta, um canal aberto entre o mundo dos vivos e o dos mortos, e que talvez a mulher estivesse tentando se comunicar para pedir ajuda. Uma noite, André estava sozinho em casa, quando o telefone tocou novamente. Ele atendeu e ouviu o sussurro da mulher, desta vez mais claro. Por favor, me liberte. A voz estava tão desesperada que ele sentiu o coração apertar. Desesperado para ajudar, ele foi até o banheiro da casa, o mesmo onde Laura foi encontrada morta. Lá, André sentiu um frio intenso e viu uma mancha antiga na parede que antes não tinha reparado. Pegou uma chave de fenda e, com alguma dificuldade, conseguiu remover uma pequena placa solta. Atrás dela, encontrou um pedaço de papel com um nome e um endereço antigos que levavam a uma casa abandonada próxima dali. No papel, um recado escrito à mão. Estou presa. Eles me fizeram isso. Salve-me. André foi até o endereço no dia seguinte. A casa estava caindo aos pedaços, mas parecia que alguém tinha estado ali recentemente. No quarto principal, encontrou marcas no chão, como se alguém tivesse sido amarrado. Também havia velas queimadas e símbolos riscados nas paredes. Naquela noite, as ligações pararam. Dizem que a mulher finalmente conseguiu descansar. André nunca mais ouviu nada no telefone. Mas às vezes, quando ele passa perto daquele bairro, sente um arrepio e escuta sussurros distantes. Às vezes, o telefone toca e ninguém está lá. Às vezes, do silêncio vem um pedido. E quando a voz do outro lado finalmente se cala, só então percebemos o quanto estávamos ouvindo. Essa foi enviada por um rapaz chamado Felipe, que mora em São Paulo. Ele contou que, há alguns anos, decidiu morar sozinho pela primeira vez. Achou um apartamento barato num prédio velho, no centro da cidade. Não era o ideal, mas era perto do trabalho e ele precisava economizar. Logo na primeira noite, Felipe percebeu algo estranho no corredor do apartamento. Uma luz fraca que ficava acesa o tempo todo, vindo do final do corredor, perto do apartamento vazio ao lado do dele. O problema é que a luz parecia não ter interruptor e nunca apagava, mesmo com o sol lá fora. Ele tentou até perguntar para o zelador, mas ele disse que era algo antigo e que ninguém nunca mexia naquela parte. Depois de alguns dias, Felipe começou a ouvir barulhos à noite, como passos leves, sussurros e até um som de porta rangendo, sempre vindo daquele apartamento vazio, o vizinho que ninguém morava. O pior é que a porta do vizinho estava trancada por dentro e ninguém tinha chave. Uma noite, ele resolveu ir até lá para conferir, levando uma lanterna. Chegando na porta, ouviu um som muito baixo, quase um choro. De repente, sentiu um arrepio tão forte que o fez quase recuar. Tentou abrir a porta, mas ela não cedia. Começou a bater, chamando por alguém, mas só ouviu silêncio e o eco dos seus próprios golpes.
No dia seguinte, Felipe falou com alguns moradores antigos. Descobriu que, há mais de 10 anos, uma mulher morava naquele apartamento ao lado. Ela era conhecida por ser reservada, nunca recebia visitas e passava muito tempo com as cortinas fechadas. Um dia, sumiu sem deixar rastros e a porta do apartamento ficou trancada por dentro desde então. Nos meses seguintes, Felipe tentou ignorar os barulhos, mas eles ficavam cada vez mais fortes, sussurros que pareciam pedir ajuda, choro abafado e a luz que nunca se apagava continuava brilhando naquela janela. Ele chegou a colocar fitas na porta do apartamento vazio, mas todas desapareciam misteriosamente. Certo dia, Felipe teve um sonho estranho. A mulher do apartamento apareceu para ele, com olhos marejados, implorando que a ajudasse. Ela dizia que estava presa lá dentro, que algo a mantinha naquela prisão invisível. Ao acordar, ele encontrou arranhões recentes na porta do vizinho, como se alguém estivesse tentando escapar. Felipe tentou convencer o síndico a abrir a porta, mas ele negou, dizendo que isso poderia ser perigoso, que algumas coisas devem ficar trancadas. Mesmo assim, numa noite de insônia, Felipe ouviu um grito desesperado vindo do apartamento vazio. Ele correu até lá e, para sua surpresa, a luz finalmente apagou. No dia seguinte, a porta estava destrancada. Felipe entrou, mas não encontrou nada, além de móveis cobertos de poeira e silêncio absoluto. Nenhum sinal da mulher, nenhum vestígio de vida. Apenas um bilhete antigo, preso na parede com um alfinete, onde estava escrito: "Obrigada por não me esquecer." Felipe mudou de apartamento pouco tempo depois, mas disse que até hoje não consegue esquecer a luz que nunca se apagava e o que pareceu ser um pedido de ajuda vindo do outro lado daquela porta trancada. Às vezes, o que está apagado não está morto. Às vezes, a luz que nunca se apaga é um sinal, um alerta. E, quando essa luz finalmente se apaga, nem sempre sabemos se é um fim ou só o começo. E por hoje é só. Nos vemos em breve com mais histórias que talvez você preferisse nunca ter escutado. Se quiserem mergulhar ainda mais fundo no terror, confiram a lista com os 15 melhores livros de terror que eu deixei na descrição. São histórias que, assim como essas, vão seguir vocês mesmo depois que terminarem. Até a próxima!